Olá, amigos da Placar TV. Hoje tem uma estreia. Uma estreia para você que é nostálgico, para você que sabe tudo da história do futebol, para você que gosta de mergulhar na revista Placar, você que tem aquele saudosismo, sabe de cor e salteado a escalação de vários times, não só o seu time de coração, mas a Placar que faz história desde 1970. Quando você vê aqui, ó, do meu lado esquerdo aqui, a edição número 1 da Placar, com Pelé na capa, com a Jules Rimet, e essa matéria do Michel Lohance, a matéria de capa, do grande jornalista Michel Lohance. A Placar que tem tanta história, tanta riqueza, e agora a gente vai explorar, vai garimpar isso daí aqui no Revisitando o Placar. A primeira viagem vai ser em 1983, exatamente há 40 anos. E comigo, Flávio Gomes. Tudo bom, Flavinho? Beleza, Michelete? Tranquilo? Prazer. O que aconteceu? Facinca, tudo bem? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele tá aqui, você não tá aqui? Eu já tô meio perdido, eu confesso Ele que... quer comentar. Eu quero comentar, eu quero falar de coisa velha. Ou seja, ele não quer exatamente. justificar o salário dele, né? Não Agora quer, ele largou joga de a vez. bucha pra você, porque eu tô exatamente. aqui no meu cantinho. Aí ele agora... Ele quer falar isso. da portuguesa. Eu sou enfim. versátil, faço É eu não tenho isso, culpa. é Mas você viu que o Michelete já foi apontando aqui as primeiras capas. A primeira capa de Esse Placar cenário, aliás, está demais, é né? demais, Maravilhoso. porque a gente olha para essas coisas aqui, o Michelete é capaz de declamar alguns times. Exato. Eu declamo algumas matérias, porque essa revista faz parte da nossa vida, né, Mica? E da vida sua de quem vida, gosta de né? Já que futebol. você trabalhou na Placar, Trabalhei né, na Flavinho? Placar, revista impressa, tô de volta agora. E cada vez que eu olho uma capa dessa, eu falo assim, pô, isso aqui eu tenho, tá na minha coleção, encadernada, Sim, bonitinho, né? exatamente. Que a gente vai conhecer por esses Ainda dias. mais a dos anos 90 no meu caso, né? Ô Flavinho, em 1983, já que a gente vai explorar, Nossa né? viagem hoje é de 40 Exatamente, anos, é de isso? 40 Beleza. anos. Onde você estava em 1983? Você se 83. lembra, mais ou menos? Lembro. Eu tinha 19 anos, vamos ver. Eu já trabalhava em jornal no Popular da Tarde, que era um jornal de esportes do Diário Popular. Do Diário Popular. E eu era, Que sempre é um acreditem, caderno fortíssimo. O Diário Popular, esporte e isso. polícia Sim, eram dois sim. cadernos E aí nasceu fortíssimos o Popular da Tarde, que era um jornal para concorrer com a Gazeta com a Esportiva. Gazeta Esportiva. Que eram no mesmo Vital prédio, Batalha, né? ficava no mesmo prédio do Diário Popular, lá no centro de São Paulo, na rua Major Quedinho. E acredite você, Facicani, Quem ou não conhece é em frente à lanchonete Estadão, que é Isso. tão famosa pelo sanduíche de pernil. Pernil. E por que chama Maravilhosa. Estadão? Porque a sede do jornal O Estado de São Paulo Exato. era lá. Quando o Estadão foi para Marginal, isso, no Limão, o Diário Popular se mudou para o mesmo prédio, que hoje é um hotel, né? É um hotel. É uma coisa maravilhosa. Enfim, e fica em frente à Biblioteca Mário de Andrade. Mário de Andrade. A Mário de Andrade tá mais pra cá, perto do metrô, né? Quase outro, na frente. no outro Ali no quarteirão Baixo ali, né? Augusta, No que é Baixo o Augusta local onde É. você frequenta muito a vida inteira. E aí, o Facincani e Micheletinho, você me perguntou onde eu estava em 83. Em 83, eu era, acreditem ou não, presidente da torcida Leões da Fabulosa. Era, porque eu escrevia... Foi o pro momento mais violento da Exagera, Você ia pra linha de frente, Meu amigo, não sei o quê, presidente de metrô, torcida. Não os entendi empates, né, essas coisas. Estamos falando de malucas. 40 anos atrás, assim, a briga mais brava que eu tive foi um bambu nas costas, entendeu? Sim, Imagina, ou hoje em dia os com- ou caras... com o gato que vocês tacaram Ou o gato lá, que a gente tadinho lá. tacou na em Torre de Luz. 88. Mas eu escrevia uma coluna no jornal chamada Jornal dos Leões. Jornal dos Leões, não era da Leões, é dos Leões. E foi o começo da minha carreira como jornalista. Estava na faculdade e tudo mais. E você, Facinca? Olha, eu não era nem um projeto de zigoto, porque eu nasci 2 anos depois, né? Em 85. Você é de De 85. 85, Ah. sim, eu sou de setembro de 85, ano em que Mas, Bangu lógico. e Coritiba, a decisão mais Fizeram- icônica da história fizeram a do Campeonato final do Brasileiro, Campeonato mais Brasileiro. imprevisível, ela surge e... Tinha que ser, né? evidentemente, né? No Tinha ano que ser, no ano que esse cara nasce... Tudo acontece uma ao final, contrário, né? Curitiba e Bangu, né? Curitiba no Curitiba e Maracanã, Bangu no com Maracanã, 100 mil pessoas, um coisa negócio maravilhosa. assim, maravilhoso, né?
O Brasil de mas Pelotas eliminou o Flamengo. eliminou o Flamengo Flamengo. Então, assim, foi um ano de zebras. Nas quartas, né? Aí vai pra semifinal. Que depois se torna 2004 no futebol, né? Com o Porto campeão da Champions, com um time que ninguém esperava no começo. É verdade, a cada 20 anos acontece 20 e pouco. Grécia campeã de Eurocopa numa Eurocopa maluca, com o Secaldas campeão da Libertadores, Santo André campeão da Copa. 2004 foi o ano do paralelo inverso do futebol, né? Mas enfim, eu acho que é muito bacana a gente voltar a 40 anos e, claro, aí a gente tem toda uma história de estudar futebol. Por exemplo, o meu TCC de faculdade, para quem não sabe, ele foi Ninguém sobre... Só quem sabe é o seu professor e os Não, seus colegas. porque eu já contei isso publicamente. Quem é que vai saber do seu TCC? Lembro, enfim, o meu TCC de faculdade foi sobre a seleção de 82. De 82. De algo que eu não vi. Então, eu acho que isso é muito legal. A gente ter a oportunidade de estudar futebol, no meu caso, de querer se interessar por algo que foi o que moldou toda a minha inspiração e do porquê que a construção dessa história foi feita, como que ela foi feita. Eu cresci ouvindo que a seleção de 82 foi a coisa mais mágica que já existiu na história do esporte, então fui estudar o do porquê que era aquilo. E o legal é que você acaba estudando que ela talvez não fosse tão mágica como as pessoas achavam, se você analisar ela friamente, taticamente, com alguns recursos do porquê que ela perde para a Itália, etc. Então, são coisas que os mitos vão sendo quebrados a partir do momento que você estuda. O Flávio fala muito. Você não viveu a emoção. Não vivi a emoção. Então eu tive fica que mais viver fácil o para lado você teórico analisar. da coisa. Que é como o Flávio Gomes explica para muita gente, até pelas coberturas que ele teve históricas de vida, do porquê que o Ayrton Senna não é um mito intocável, ele é um ser humano como qualquer outro, que tinha defeitos, que tinha acertos. Muitas vezes, né, a história, ela leva um tempo para amadurecer. E aí você foi revisitar, né, a seleção de 82, quantos anos depois? Sei lá, uns 20 e poucos anos depois. Exatamente 20 anos depois. 20 anos depois. Então, há tempo de a história amadurecer, de você entender contextos. Enxergar mais suave. Agora, a pergunta é, por que, Micheletti, você foi escolher 83? 83, 40... Claro, daí 40 anos aí é um número redondo. 40 anos. Você tem alguma distorção. Mas eu vou falar outras coisas fora o futebol. Fora o futebol. 83, Flavinho, foi o ano que roubaram a Jules Rimet da sede da CBF. A gente está citando aqui, mostrou a Jules Rimet, né? Nas mãos do Pelé. Em casa, que é a coisa mais linda, um negócio absurdo, mas foi levada a original, inclusive. Sim, né? não, é a história mais louca do mundo. Se conta isso no exterior, absurdo. Ninguém acredita, porque o Brasil ganhou a taça Jules Rimet. Hoje em dia, em Copa do Mundo, a taça, né? A Copa do Mundo, ela não fica com país nenhum. Não ela é transitória. Você ganha, né? Sim, leva para o seu país, mostra, faz exposição, depois volta. A Copa na hora, o Brasil ganhou. O Brasil ganhou, porque a regra era essa. Sim. 3 conquistas, o país levava a taça. 58, 62, e o Brasil 70. levou, a CBD na época levou a taça para a sede da CBF, já era CBF em 83, na Rua da Alfândega, no centro do Rio de Janeiro. E você entrava no prédio, então ela estava numa vitrine. Linda. Só que uma cópia estava num cofre de um banco. É inacreditável. E a taça original estava numa vitrine que chegaram 3 cabras lá, deram uma marretada, roubaram. E derreteram a taça. E quem derreteu foi um argentino. Derreteram. Parece brincadeira, foi um argentino, né? porque o cara trabalhava com joia roubada. Os caras levaram pra ele e o cara derreteu lá. Sei lá, eu esqueci o nome do cara. Provavelmente algum anel de casamento. É uma vergonha total. Mas alguns acontecimentos, 2 acontecimentos aí tristes também, né? O Garrincha partiu em 83. Foi. Né? E a Clara Nunes da Portela, Clara Nunes, grande sambista, nasceu dia 12 de agosto, inclusive, eu nasci dia 12 de agosto, e a Clara Nunes, um grande nome da música brasileira, também partiu em 1983. É verdade, quer dizer, está fazendo 40 anos da morte do Garrincha e da Clara Nunes. O presidente do Brasil era o Figueiredo, na época ainda a gente não vivia o regime democrático, né? Não tinha voltado. Foi o último presidente do regime militar. Do regime militar. Transição, né? Com o movimento das diretas. Exatamente. Começou e eu vou citar 2 governadores de estado, né? Eu vou ficar no eixo Rio-São Paulo, mas o governador em São Paulo era o André Franco Montoro, que era do PMDB. E esse eleito diretamente em 1982. Exatamente. E o governador do Rio, o Leonel Brizola, né? Que Gaúcho Leonel Brizola, responsável pelos CIEPs, enfim, um grande governo no Rio de Janeiro também.
E esses eram os dois governadores aí dos mais icônicos, né? Mais Principalmente icônicos. o Brizola, que depois vai disputar até eleições, 89, Disputa enfim, a debates presidência, maravilhosos. Para você, Flavinho, Nelson Piquet seria bicampeão Nelson em Piquet foi bicampeão em 1983, né? 83, pela Brabham. Então também seria um ano marcante, o motor né? BMW, o primeiro título pro de um automobilismo motor brasileiro. turbo na Fórmula 1. E agora a gente vai ver a capa da placar, que é de 1983. Olha que capa legal. Do final do ano, né, Micheletti? Árvore de Natal 30 de campeões. dezembro, a e as última edição bolinhas. daquele ano. As bolinhas. Essa é uma tradição de placar, né? É a edição dos campeões. Número 710. Isso, que existe até hoje. De uma época que... Se eu estiver falando muito, você me corta, hein, Micheletti? Mas de uma época em que os campeonatos estaduais é que tinham maior peso no futebol brasileiro. Né? Tanto Se que a árvore de valorizava muito Natal mais. está ali com os campeões de todos os estados. Você identifica todos os escudinhos ali? Né? Praticamente todos. Vamos lá. Praticamente todos. de cima No topo, pra baixo, CRB, né? Na CRB. esquerda ali o Nacional do Amazonas. Isso. Operário de Várzea Grande. Várzea Grande, Bahia. O Souza ali. Não, Tunaluso. Não. Eu tô falando lá 13 de Campina Grande. 13 de Campina Grande. Jeque, o Joinville, evidentemente. Fortaleza. Fortaleza. Ali. Confiança. Fluminense no centro, Santa Cruz. Auto Esporte ali em cima. Esporte, Operário. Brasília. Aliás, eu vi a camisa do Brasília outro dia. Tem O eu Auto Esporte e o Motoclube foram campeões. Esse Auto Esporte não é o da Paraíba, esse é o Auto Esporte do Piauí. Esse Do verdinho Piauí. ali que tá em cima do Operário. Até porque que é na o Paraíba escudinho. quem foi campeão foi o 13, né? Isso. Motoclube, aí temos Inter, Goiás, Corinthians, Atlético Mineiro. Rio Branco do Espírito Rio Santo. Branco do Espírito Santo, o ABC de Natal e Atlético E o Atlético Paranaense. Paranaense que tinha um escudo igual Que ao não Flamengo. era um Atlético com H, né? Porque Não, mas recentemente, esse- né? Se... O Atlético... E aí uma pergunta que é interessante, né? Temos você os vê, não campeões tem- não- estaduais. Estaduais, não tem nenhuma menção ao campeão brasileiro Exatamente. de 83. Que foi o Flamengo. Que foi o Flamengo. Que foi o Porque Flamengo. Uma o grande campeonato decisão estadual, pro na Santos. verdade, foi no segundo semestre. É. O campeonato brasileiro foi no primeiro, né? Isso. Mas deveria ter uma menção. E aí eu vou pegar aí, porque em 83, os campeões estaduais, por exemplo, Corinthians e Fluminense, em São campeões de Rio e Paulo, São né? Paulo. Aham. Em São Paulo e no Rio. Você vê como o estadual era forte, era um laboratório para o Campeonato Brasileiro do ano seguinte. Porque em 84, os dois fazem a semifinal. Sim. Eles se enfrentam na semifinal, Corinthians e Fluminense, justamente com a mesma base de 83, Isso. né? O Corinthians E com depois eu quero dar um Sócrates, detalhe com sobre essa Zenon, capa. com Casagrande, o Fluminense com aquele time já do Casal 20, que estava amadurecendo Washington com e- Washington e Assis, o Assis. time dirigido pelo Parreira. Mas aí em 83, o Fluminense não era dirigido pelo Parreira, era dirigido pelo Carbone. Então O já time tem uma campeão mudança, carioca. o time campeão carioca. carioca. né? E o técnico do Corinthians, em O técnico do 83, Corinthians, em 83, era o Jorge Vieira. Em 84 também, na campanha do Brasileiro, também o Jorge Vieira. Grande Jorge Vieira, campeão pelo América em 82 1960, não é era isso? o Travalini, isso. Mário Travalini, São Paulo. Né? Só Fala mais. aí, o que você Detalhe ia dizer? dessa capa. Ah. Acho que vocês esqueceram de não só essa menção ao Flamengo. Nós estamos nesta capa 30 de dezembro. de 83. Já se tinha o Grêmio de saudoso Mário Sérgio Pontes de Paiva, campeão mundial. Campeão mundial, E exatamente. campeão da Libertadores. Sim. Com Renato Gaúcho, com Mário É Sérgio, verdade, sim, é verdade. com sim. Tarcísio, Paulo César com Caju. Paulo César Perfeita Caju, lembrança, muito boa. enfim, com Mazarope, um timaço de Mazarope, Paulo Roberto, Neymar, Hugo de Leão e Casimiro, China Osvaldo, Paulo César Caju e Mário Sérgio. Né? O Mário Sérgio fazia um quarto homem Tarcísio. ali, Renato Tarcísio. Timaço, e não tem uma menção ao Não, Grêmio. mas Não tem. mas é ótimo Pra isso gente, que você falou. pra gente ver como nos Estadual. anos 80 o peso do estadual, É. né? Era gigantesco. E Era nada, gigantesco. eu não estou desmerecendo, tá? Para os tempos atuais, os pequeninos estaduais, pequeninos no sentido carinhoso, tá, gente? Do Nordeste ou do Norte do país, por exemplo, o Campeonato Amazonense, em que tem a figura do Nacional ali acima, né? Agora, eu acho que eu só troquei o zagueiro, tá? Baidec, acho. Baidec. O pequenino Campeonato Amazonense, para o padrão midiático de hoje, ele antigamente tinha um destaque na capa da placar de fim de ano Sim, maior que o Mundial, Do que o Mundial. de clubes sim. do Grêmio. Espetacular. Gigante, Sim. que o torcedor do Grêmio hoje tem uma Agora, isso, idolatria. Franciscano, além de tudo, isso aí A a gente vai... Libertadores, É. Libertadores, Campeonato Brasileiro e Mundial não foram Não citados está na na- capa na do edição de melhor campeões. presente do mundo, ser É. campeão. Do documento campeão. histórico do ano, 30 de dezembro. Ou seja, né? se você vira pra mim,
Aí vocês podem me zoar, não tem problema nenhum. Fascicano, qual que seria o seu melhor presente de Natal na vida? Eu queria ser campeão mundial. Sim, mas era outro peso, Né? não adianta. Eu não tenho. Até pro time que eu torço. Pelo menos na minha concepção, torcedor que acha que sim. Mas olha que uma engraçado. vez falou pra mim, ele falou o seguinte, o Basílio, pé de anjo Basílio, né? Falou, olha, a gente disputou a Libertadores em 77 porque o Corinthians tinha sido vice em 76. Vice-campeão brasileiro. Mas se a gente ganha a Libertadores, a gente não ia sentir que saiu da fila. A fila devia desde A fila existia por causa do Paulista. Né? Então era outro valor que era dado mesmo. Mas assim, eu sei disso, mas aí eu acho que talvez ia ter um peso. Não ia ter, eu carinhosamente vou discordar do Basílio. Mas aí eu já era nascido. Você ainda não. Sim, você eu acho que você pode dar esse relato em 77, 2 para 3 anos. Eu tinha 13 anos, Fascicani. Era a época que eu comecei a gostar de futebol loucamente. Quando eu entrei em torcida organizada, minha primeira torcida, que era a Força Jovem da Portuguesa, que eu ia a jogos sozinho. Sim. E eu juro, nunca na vida eu vivi um ambiente de decisão de futebol, como foi, contando Copa do Mundo, contando Mundial, contando o Mundial do Corinthians, contando as decisões que o Palmeiras participou, contando Libertadores, contando o que vocês quiserem, o que foram aqueles dias de outubro de 1977. A ponto de o Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o arcebispo de São Paulo, dava entrevista com a camisa do Corinthians. Só se falava de Corinthians. Onde você andava, parecia uma Copa do Mundo, no sentido que também hoje a gente não vê mais tanto. Copa do Mundo, os carros com bandeiras. Com a mobilização nacional. A cidade de São Paulo, ela estava tingida de preto e branco. Para onde você olhava, tinha uma bandeira do Corinthians. Um ônibus com bandeiras e não sei, era uma loucura. O motorista do ônibus com a camisa do Corinthians. As imagens emblemáticas da invasão de 76 do Maracanã do Corinthians, com os ônibus partindo aqui de São Paulo, indo rumo ao Rio de Janeiro, com as bandeiras para fora. Sim, os caras penduraram para fora. Exatamente. Então, aquele título do Corinthians de 77 não é desse que a gente vai falar hoje. Claro que no nosso Revisitando a gente vai chegar voltar a uma edição só disso. Sim. Mas não tinha o mesmo peso. O ganhar um campeonato paulista para o Corinthians, eu sempre falo, acho que o maior título da história do Corinthians não é o Mundial de 2012, nem a Libertadores. O maior título da história do Corinthians, 13 de outubro. Em termos de catarse, é 13 de outubro de 77. Assim como para o muito palmeirense é o 12 de junho de 93. De 93, exato. Que tem uma mobilização parecida, porque imagina o tamanho. E aí eu acho que entra num ponto. É um time gigante, no caso do Corinthians, ou do Palmeiras, ou se fosse outro gigantesco aqui do Brasil, ficar numa fila tão grande. É o desespero. Você vê um time desse porte, como pode um time desse estar, sei lá, 22 anos numa fila, 17 anos numa fila, é inconcebível hoje, né? Então, eu acho que tem esse tipo de peso. E aí eu queria te fazer uma pergunta em relação a esse gancho que você me deu, porque já que estamos revisitando a história, então é uma pergunta de quem não viveu esse período. Você disse do título paulista de 77. Como que foi para o Brasil, ou talvez aí até a sensação que a gente pode pedir um dia para um torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro ter sido campeão da Libertadores em 76, mesmo tendo ido como vice-campeão, porque ele perde o campeonato de 75 para o Internacional, e ele vai jogar uma final de Mundial com o Bayern de Munique, que era a base da Alemanha de 74, do Beckenbauer, naquele embate maluco do jogo na neve. Por isso que eu queria dizer como é que o Brasil, ou como vocês à época, receberam a notícia do Cruzeiro campeão da Libertadores em 76, em meio à valorização dos estaduais. Vocês lembram disso? Eu estava vivo, então eu lembro. Fora do eixo, fora de Belo Horizonte, ninguém ligou. Eu posso até estar sendo injusto, tá? Tô falando com a minha cabeça de 12 anos de idade, quando eu era um garotinho. Mas... Eu acho que se valorizou muito depois, né? Exatamente, que é a história de amadurecer. Exatamente, né? E hoje se dá muito mais valor, né, para aquele título, e você sabe, pô, base do Bayern. Base da as dificuldades que foram também aquela partida que jogou na neve, Infelizmente perde o Mundial, mas ele ganha a Libertadores, do River Plate, enfim. Mas é isso que o Michele estava falando. River depois cederia também base daquela equipe para a seleção da Argentina de 78. Mas deixa eu falar, a gente está falando, e é importante comercialmente, né, a gente fazer um merchan. Então vamos lá para o primeiro... Vai ter comercial? O primeiro merchan, vamos ver o primeiro merchan? Que bom, então vamos faturar primeiro pouquinho. Merchan. Vamos lá. Vamos lá. Momento Milton Neves na placar. Isso. Olha lá.
Flávio Gomes. Não, é anúncio da revista, gente. Eu pensei que era o merchan da pra gente. revista. Já que a gente vai folhear a revista, então eu peguei alguns momentos aí da revista. Cara, esse é um rádio São Francisco. Explica aí, Flavinho. Você deve ter vários rádios São Francisco até hoje, carro, né? É um Miura? Esse carro não é nada, é um desenho de um carro futurista. Os rádios e toca-fitas Bosch eram os grandes equipamentos de som que a gente tinha na época. Esse Facincani não tinha nem toca-fita, era só rádio. Né? E eles chamavam, era o nome de cidades, São Francisco, Los Angeles, e o melhor de todos era o Bosch Rio de Janeiro, que era digital. E o primeiro digital brasileiro que tinha com fita. E esse já com 25 watts de potência. Você instalava no seu Fiat 147 e você punha alto-falante e Twitter. Assim, sabe o que é Twitter? Não é o Twitter, não é a rede social. Era o negócio do que dá agudo. Que maravilha. Tinha um amplificador, o Tojo, né? O amplificador Tojo, que era o máximo. Que era tradicional, vocês né? podem estar me zoando. Bom, mas então, o meu pai teve um Monza hatch 88, que vinha 89, com Bosch de fábrica. De fábrica. Sim, vinha de fábrica. Sensacional. Muito legal. legal. Eu lembro disso. Passou o momento Merchan Neves, né? Meu primeiro contato com rádio na vida foi mexendo um Bosch. Democracia vence 83, de novo. né? 83. Nós viajamos para vários anos, vamos voltar então, o primeiro 40 título veio em anos, 82. O Corinthians comemorava o bicampeonato paulista justamente em cima do São Paulo, porque em 82 foi campeão em cima do São Paulo. O Corinthians era dirigido pelo Mário Travalini em 82. Em 83, o Corinthians era dirigido pelo Jorge Vieira e o técnico do São Paulo era o Mário Travalini. Ex-técnico do E Corinthians. sai pé da vida, inclusive, quando o Sócrates faz o gol. Já no final da partida, ele levanta, vai embora, gesticula. Quanto foi o jogo final? Foi 1-1. O Corinthians jogava pelo empate no último jogo e o Sócrates faz o gol aos 44 minutos do segundo tempo e o Mário Travalini fica... 1-0, o São Paulo sendo campeão. Não, o Corinthians, se o São Paulo vencesse por 1-0, seria campeão. Só que estava 0-0 a partida. Aliás, o Leão fez uma partida brilhante nesse dia e o Corinthians vence por 1-0 aos 44. Mas aí o clima já era de comemoração, o Corinthians não se ligou muito, porque já tinha invasão. O Marcão, centroavante, que tinha 3 metros de altura, veio da Ferroviária de Araraquara para substituir o Serginho, né? O estilão do Serginho, inclusive, né? Gigantesco. Ele faz um gol em cima da hora, mas aí já não resolvia mais nada, porque já tinha acabado praticamente o Público no Morumbi. O público do Morumbi, acho que era mais de 100 mil pessoas. Eu não tô com esse público de cabeça aí. Bom, mas vamos lá. Nessa foto aí, o Birubiru beijando a taça, né? Casal. O Paulinho, volante, que veio do Náutico. Você vê com a 11 ali o Eduardo Amorim, que foi técnico do Corinthians depois. 95, campeão da Copa do Brasil. O Sócrates, o Sócrates abraçando, se não me engano, não sei se é o alfinete ali que ele está abraçando, mas o Corinthians campeão em 1983, democracia de novo, que era um movimento da democracia. Eu acho que aí vale uma observação. Aliás, rapidinho, desculpa. Patrocínio COFAP. É isso que eu ia falar. Foi o primeiro ano de patrocínio do Corinthians? Segundo, porque em 82 foi Bombril. Boa. Começou com o Bombril, porque eu lembro que o primeiro da Portuguesa era Barateiro, o primeiro do Palmeiras... em 85, né? Não, acho que foi para esses... Antes. Palmeiras foi de rolamento. Foi, eu não lembro. Porque era só na final, né? O Corinthians só teve o patrocínio na final. Só na final. Tá, porque era o começo dos patrocínios das camisas. Havia toda uma regulamentação, a área só podia na frente. Sim. Começo era só na frente, depois botaram nas costas, depois colocaram nas história. Vale uma observação aí para o título e para quem dirigia a revista Placar na época. O diretor de redação da revista era o Juca Kfouri, já jovem, brilhante jornalista e muito envolvido politicamente, engajado com as questões da redemocratização do Brasil. É por isso que a Placar, ela foi a grande porta-voz do movimento Democracia Corintiana. Micheletti. E é por isso que ia para os títulos. A democracia vence de novo. A gente vivia, é bom lembrar ainda, uma ditadura militar. Exatamente, que a gente citou que era o Figueiredo, presidente da República. E aí já havia uma luta. No ano anterior, 82, nós tivemos a primeira eleição direta para prefeitos.
no Brasil, do período militar, depois teremos a eleição para governador, e aí a eleição para presidente da República só em 89. Mas o Juca era muito envolvido nessas questões, e o Sócrates também, claro, Sócrates, o Casagrande. Então havia um viés político na revista muito forte. Fortíssimo, fortíssimo. E a Democracia Vence de Novo é uma referência ao título, título do ano anterior, né? É um belo título para o título do Corinthians. Sim, né? e o Corinthians tinha sido campeão em 82, o primeiro título da democracia corintiana. E a Democracia Vence de Novo é uma mensagem claramente política que a revista passava em cima do título do Corinthians. Vamos virar a página? Vamos virar a página agora. Mais um momento ali do Corinthians. Ali o Leão, né? Sem camisa já. O Sócrates tinha sido artilheiro nesse ano. O Casagrande foi em 82 com 28 gols, mas aí o Sócrates foi artilheiro do Corinthians no Campeonato Paulista. E aí a festa aí, dando a volta olímpica. Em sua caminhada rumo ao bi, o Corinthians fez 48 jogos para ser campeão paulista. Hoje, para ser campeão brasileiro, ida e volta. Porque o Campeonato Paulista você tinha pelo menos 20, mais de 20 clubes. 83, quantos clubes? 22? 22. Vamos virar a página? Na fase preliminar, turno e retorno, chegou em segundo lugar na classificação geral com 50 pontos. Bom, aí o time do Corinthians, né? Aliás, foi engraçado, o Leão tinha a sua camisa personalizada, né? Ele sempre usou a listrada, verde e branca no Palmeiras. Não foi sempre. Ele inventou isso no Palmeiras. Na verdade, ele inventa isso daí no Corinthians. Ele inventa essa camisa listrada no Corinthians. Porque ele chega no Corinthians, não no Palmeiras. Ele chega no Corinthians vindo do Grêmio, né? Em 1982, final de 82. Aí ele chega, ele quer colocar um estilo dele, porque o Leão sempre usou camisa abacate, camisa laranja. No Palmeiras, ele jogava de camisa azul. Azul que era obrigado. No Vasco, principalmente, ele usou abacate. Na seleção brasileira, laranja, né? Verde então ele gostava, ele queria. Aí ele contou essa história que ele chegou assim, posso mudar a camisa do Corinthians de goleiro? Pode, mas tem que manter as cores do time, né? Sim. E aí ele fez esse uniforme zebrado, sensacional, as meias zebradas, né? As meias zebradas. E o Leão é curioso porque o Leão sempre foi garoto propaganda da Adidas. E o Corinthians tinha como fornecedor a Topper, né? E aí Mas eu não lembro se essa camisa do Leão tinha marca. O Topper, eu acho que não tinha. Tem uma outra curiosidade aí, Fascicani, não sei se você vai reparar. Nessas fotos clássicas antes de finais, né? Do time posado, normalmente os atacantes iam sempre agachados, do 7 ao 11. Você repara que aí o Sócrates, o Casagrande, o Zenon, o Birubiru e o Eduardo, tá em cima, né? Eduardo Amorim. E o Eduardo era meia. Era meia. Isso. O Eduardo jogava o ataque tá de pé. O ataque tá de pé e a defesa tá agachada. E você quer algo mais democrático toda inteira a defesa aí, o Mauro zagueiro, o Alfinete, o Paulinho, o volante, o Juninho, que é o Juninho Fonseca. Você quer algo mais emblemático e democrático dessa foto? Que é o seguinte. 97% desse time, estou inventando um número aqui matemático, ele tinha como a filosofia a democracia corintiana. Sim. Quem era contrário à democracia corintiana e sempre foi, era o Leão. O Leão nunca se envolveu. Nunca se envolveu. Ele está ao lado dos dois mártires da democracia corintiana em pé. O Sócrates e o Casagrande. Sim, e tem uma história muito curiosa, porque o Leão foi contratado, o Corinthians queria um goleiro em 1982, o Adilson Monteiro Alves colocou no papel, falou, olha, a gente precisa ir atrás de um goleiro. O goleiro anterior era o César. O Solito. O Solito em 82 e tinha o César, isso. Que tinha vindo mas queria mais um justamente porque só tinha o Solito, o Solitinho. Era um goleiro negro e baixinho. E baixinho que veio do CRB. Do CRB, de Alagoas. Aí o Adilson Monteiro Alves colocou na mesa, tal, a gente vai atrás de um goleiro, e tem alguns nomes aqui. E aí o nome do Leão surgiu, e alguns jogadores, naquele tempo da democracia corintiana, alguns líderes, falaram, não tem condição, Leão não. Leão não vai dar. Né? Acho que o Vladimir, o Casagrande, não, Leão não dá, tal. Aí o Sócrates falou, a última palavra era do Sócrates, né? Meio assim, né? Por ser um líder nato. Ele falou, tecnicamente o melhor goleiro aqui é o Leão. Eu contrataria o Leão. Aí o Sócrates meio que bancou a vinda do Leão, né? Pro Corinthians.
E, obviamente, pelo que conhecimento de seleção a que ideologia tiveram, era né? diferente e tal, né? Eles não se bicavam muito, mas o Sócrates depois reconhece e fala: o jogador mais importante do Paulistão de 83 para o Corinthians foi o Leão. E o Leão sai logo em seguida e vai para o Palmeiras, Sim, retorna para o Palmeiras. O Leão Facincani, para você ter uma ideia, nessa época, o Leão via jogar no Corinthians, ele via do Grêmio, que ele foi vice-campeão. Ele foi campeão. Ele tinha passado antes pelo Vasco e depois ele foi campeão Mas brasileiro no Grêmio em 81. É mais ou menos como o Cássio ir parar no Palmeiras. Claro, Sim. não tenha dúvida. Então o choque que foi isso aí, Foi. o Leão jogar no Palmeiras, no Corinthians, e fez um super campeonato mesmo. Sim. Muito legal. E essa camisa tem pra vender? Engraçado, né? Essa camisa do Nunca- Leão? Tem uma réplica Tem aí da réplica, Cofap. fala pro seu Tem, amigo do aí. Leão Pois tem. é. Essa é demais, Tem, é do Leão demais. tem. É engraçado, né? Porque hoje em dia existe muito dessa história do jogador jogar no rival, é o Judas e não sei o quê. E o cara, às vezes, até começou a carreira no time, depois de anos depois vai jogar no rival e ainda fica com esse tipo de tratamento. Eu nunca ouvi, diferente de outros jogadores, nenhum torcedor do Palmeiras dizer que o Leão foi um traidor. É. Eu já ouvi até do Edmundo, muita gente falar, ele jogou no Corinthians, não é tão ídolo assim, que Eu acho uma maluquice. não lembro dessa E eu sensação. não lembro, bom, eu pelo menos... Tanto que o Leão até hoje É, é ídolo considerado do um dos Palmeiras, melhores Não, as goleiros da pessoas história do que olham Palmeiras. pro Leão e olham o Palmeiras. Isso aí foi chocante, mais do que qualquer Sim, outra sim, coisa. sim. Foi chocante, né? E de fato o Corinthians precisava de goleiro. E o César não deu muito certo, embora ele fosse bancado também pelo pessoal da democracia, que gostava muito dele. Gostava muito dele. E o Solito depois não veio o tinha Solito aquela e o Solitinho, que não tinha aquela eram postura, pratas da casa. Né? Aí veio Exatamente. o Leão, né, cara? O Leão. Não, o Leão é outro nível. Que deveria entendeu? estar em 82, inclusive, e não estava Então, na Copa. assim, é interessante isso, né? Porque... Você tá na foto, Michelete, agachado ali? Não? Tá não? Não tô. Pascoal não tá na foto também? O João Pascoal deve estar lá entrevistando. Ele tá lá alguém. atrás. Vamos virar? Outro momento da revista Placar. Agora o Fluminense. A história se repete. Casal. O Fluminense foi campeão, foi um triangular, né? O Campeonato Carioca, né? Porque era campeão da Taça Guanabara, campeão da Taça Rio e o melhor em pontos. Então, por que foi um triangular? Um turno foi do Flamengo, outro turno do Fluminense. E o melhor em pontos foi o Bangu. Aí fizeram Bangu era fortíssimo. Cláudio Adão, Castor de Andrade dirigindo o Bangu, né? E aí fizeram esse triangular. E esse jogo aí foi um jogo emblemático. Foi o segundo jogo, na verdade, não foi o jogo que decidiu o título. Que deu o título, né, ao Fluminense. O Fluminense ganhou do Flamengo, mas foi um jogo essencial para o Fluminense ser campeão. Que foi 1-0, gol do Assis em cima da hora. Porque um empate daria praticamente o título ao Flamengo. Aí depois teve um outro jogo entre Flamengo e isso daí eliminou a vitória do Fluminense. Elimina o Flamengo. E aí tem um outro jogo, Flamengo e Bangu, e aí esse jogo que acaba dando o título ao Fluminense, né? Mas esse foi o jogo emblemático. Emblemático. E esse era o casal 20, né? É o casal 20. Casal 20. Você sabe por quê? Na verdade, 20, aí está o Aldo, né? O Aldo e o Assis, né? O casal 20 era o Assis e o Washington, né? O Aldo lateral direito, né? Exato. Mas o casal 20, você sabe por quê, né, Facinca? Ou não? Casal 20? Tinha... Era um seriado de TV. Era um seriado de TV. Que era um nome inventado também, porque em inglês uma história não chamava Casal 20. É uma história curiosa, porque o Assis e o Washington jogaram juntos no Internacional, mas não tiveram sucesso. Sim. E depois eles vão para o Atlético Paranaense, e aí eles explodem. Aí vem um por vez pro Fluminense. Aí vem primeiro, acho que o Assis e depois vem o Washington, né? Ambos já morreram, né? Ambos já infelizmente. falecidos. Vamos virar a página agora. Grandes ídolos do Flu. Aí o Carbone ali embaixo, né, que a gente estava citando, né, que o Carbone era o técnico. O Assis foi artilheiro do Campeonato Carioca. O Carbone foi técnico do Palmeiras. Do Palmeiras também. em 86, técnico do Guarani em 88. Vamos virar. Que lindas. E o Fluminense usava a camisa da Lecoq Sportif. Lecoq Sportif, que coisa bárbara. Lecoq Sportif é o time do Fluminense. O brasileiro com o Nacional, né? O Aldo, o Paulo Vitor, o Duílio, que passou pela Portuguesa. Sim, veio do Curitiba para a Portuguesa. O Vica, o Leomir e o Renato Martins, né, na lateral esquerda. Aí o ataque, o agachado, né? Eram os atacantes agachados. Os atacantes agachados, como a gente citou. Romerito, René, o Washington, o Assis e o Tato. Belo time do Fluminense, que também seria... a camisa mais linda que o Fluminense teve. Linda essa camisa do Fluminense, né? Aí o Fluminense campeão.
E para quem pergunta cadê o branco vem depois, né? O branco vem depois, O branco é campeão brasileiro de Ricardo 84. Gomes, né? Sim, são campeões brasileiros de 84. Exatamente, né? Oriundos aí da categoria de base. Não era Xerém ainda, mas era a categoria de base do Fluminense. Vamos virar a página agora? Paulo Vitor. Aí já o Atlético Mineiro, né? Paulo. O Atlético Mineiro já com o Reinaldo já mais veterano, muitas contusões na vida do Reinaldo, né? Então, em 83 ele já não era aquele Reinaldo, mas enfim, o Atlético Mineiro campeão, né? O heptacampeão. Aí, vamos virar a página. Não, hexa a caminho do hepta, é isso, né? Isso, ele tinha sido hexacampeão, já projetavam. Aí o Reinaldo, o artilheiro foi o Paulinho do Atlético Mineiro. Os 371 gols do Galo na campanha. Na campanha do Hexa, né? De todo o Hexa. Não foram 370 gols no campeonato. Sim. Não. O Atlético está aqui naquele momento dominando. O Atlético Mineiro com Éder, com Paulo Isidoro, né? Linho, né? O Nelinho que tinha vindo do Cruzeiro. 1980. Tinha disputado a Libertadores de 81, aquele famoso jogo. Sim, do jogo do Wright, né? O jogo do Wright. Então, o Atlético, aí nessa época, claro, a rivalidade óbvia maior que o Cruzeiro. Ele ganha 7, 8, 9, 80, 1, 2 e 3. Mas não ganhava o Campeonato Brasileiro. Mas não ganhava brasileiro. Tinha sido vice em 80. Em 80 tinha sido vice 71? Em 70 não, campeão de 71. Campeão mas nessa 71, época tinha sido vice-campeão de 77. Em 77. Perdeu nos pênaltis pro São Paulo, em 80 também. Ele perde 80 pro... E aí o Galo só vai quebrar esse jejum de títulos brasileiros agora em 2020. E aí ele faz uma final em 99 e perde pro Corinthians. Isso. Aí vamos virar a página. Vamos sair do Galo, vamos chegar ao Internacional. Olha quem está na capa, quem está nessa foto aí. Mauro Galvão em primeiro plano. Mauro Galvão, novinho. O Mauro Galvão surge no Internacional naquele time campeão invicto em 79, né? 79. O único campeão brasileiro invicto. Ele era muito jovem, né? 18 anos. Também, camisa Lecoque Esportiva. E aí, olha só, né? Pra quem olha essa Beira-Rio, foto lindíssima ali no Beira-Rio. A imagem de um zagueiro hoje, pra quem vê futebol, grandão, 1,90 m, aquelas coisas. Mauro Galvão fininho, magrinho. Sim. Pra quem olhasse pra elegante. ele... Pra quem não conhece o Mauro Galvão, o garoto tá chegando agora. Não, mas esse cara era o quê? Atacante, um ponta? Não, era zagueiro. Assim, e que zagueiro. E arquibancada. Zagueiro. Um dos melhores. Colocação. Zagueiro tem que ter colocação. Como diria Cleiton Cleidira, a galera do Beira-Rio ali. Galera do Beira-Rio. Eu só não sei quem é que tá contra quem é esse jogo. Eu não sei se tá parecendo o Aimoré, não sei. Sei lá, não sei. Exatamente. Não é um jogo do Campeonato Gaúcho, não é uma foto de da Grenal, final. óbvio. Isso. Não. Mas, muito bem, o Inter foi tricampeão. Vamos virar a página. 40 anos atrás. Agora. Aí, o craque do time, na minha opinião, que era o Rubem Paz. Rubem Paz, jogou uruguaio. Você vai vendo a esquerda aí, o meia esquerda sensacional. Jogou Copa do Mundo pela seleção uruguaia, um grande jogador. Rubem Paz joga 86, 90. E só não joga 83 porque o Uruguai não foi a Copa do Mundo. Sim. Né? Mas ele joga, se não me falha a memória, o Mundialito 81. No Uruguai. Eu acho que sim. No Uruguai. E ali, Facicante, ali, ó, Galvão, comparado ao italiano Chirea. E dava para comparar, sim. Não é nenhum absurdo, porque o Mauro Galvão e o Chirea eram baixos, não eram altos, eram extremamente técnicos, e a similaridade, a colocação. O zagueiro tem que ter colocação, mas engraçado, né? O Mauro nunca conseguiu jogar num time de grande porte do futebol europeu. Diferente do Chiré, que ele jogou na Suíça, né? Você identifica o Facicani, identifica o jogador que está sendo abraçado na outra página, colorida, não? Você sabe quem é? Eu sei quem é. O nome de 77 do Corinthians, inclusive. Meu Deus do céu. Geraldão? Geraldão. O Geraldão já no final de carreira, com 35 anos, foi artilheiro do Internacional no Campeonato Gaúcho. E passagem marcante também do Geraldão lá pelo Inter. Abraçado pelo Gerson também, ali. Legal. Vimos os 4 grandes campeonatos, né? Vou até checar o Rubem Paz, para ver se não falei besteira sobre o Mundialito de 81. Checa aí enquanto a gente vê outra página. Vamos virando a página enquanto isso? Nós estamos revisitando a revista mesmo. Revisitando a revista mesmo. Estamos virando as páginas. Aí quem levanta a taça ali, ó, magrinho, sem camisa,
Cristóvão Borges. Cristóvão Borges, aquele, exato. O Atlético Paranaense campeão no estádio do Curitiba, hein? Exatamente, essa foto é no Couto Pereira. Dando a volta olímpica no estádio do Curitiba. E o Atlético também com a camisa O goleiro do Atlético Paranaense, que era Rafael Camarota, que depois iria para o Curitiba. Seria vice-campeão, seria campeão brasileiro pelo Curitiba. Cristóvão Borges dando a taça no Paraná. Isso, o Joel, que era os não conquistavam o bi desde 1930 e há 45 anos não levantavam um título numa final contra o odiado Curitiba. Putz, o que era um Atletiba. Um Atletiba. Né? Sensacional. Vamos virar. Também Lecoq Sportif. Também Lecoq Sportif. Camisa linda do Atlético. Vamos virar a página agora. O Atlético sem H. Mais um momento ali. O Cristóvão, né? Nesse lance aí, dividindo. Vamos jogar no meio campo. Era um baita jogador de meio de campo, inclusive era um belíssimo jogador. Né? Isso, ele joga de volante, jogou na Portuguesa também do Flavinho, jogou muito bem. E o Joel, que era um atacante que jogou no Figueirense também e tal, foi artilheiro do time, pouco lotado, sendo abraçado. 3 anéis de gente saindo pelo lado. Esse é o Couto, né? Esse é o Couto Pereira. A Arena da Baixada, na época, era um estádio muito modesto. Muito pequeno. Muito pequenininho. Tanto que, na época, estava sendo erguido no Paraná o Pinheirão, né? Pinheirão. Que acabou, hoje são ruínas, né? O Pinheirão está em ruínas. Vamos virar de novo. Mais um momento. Mas o maior estádio era mesmo. Olha lá, propaganda de rádio agora, o teu momento merchan. Momento merchan, Sânio, todos eles com 2 alto-falantes, exceto o do meio ali. Tem 2, os pretinhos tem um alto-falante só. Os outros, 3, na verdade. Os outros são todos estéreo, Facicani. Tudo estéreo, com toca-fita. Que maravilha, hein? E ondas curtas, provavelmente. E é isso que a gente levava na praia. Sânio, que foi icônica patrocinadora do River Plate. Do River Plate do Santos também, né? Você levava na praia, ficava escutando o som alto na praia? Não, na Praia Grande, você gostava de ouvir o som alto? Meu pai odiava. Você tem cara mas eu falei levar na praia, isso é mentira, que eu falei é mentira. Meu pai, ele só ficava na praia na barraca dele. Ninguém levava essas coisas. No canto do forte ali, na Praia Grande, não? Ninguém levava essas coisas na praia. Isso que eu tô falando é mentira. Porque esses aparelhos de rádio custavam caro. Era caro. Estavam muito caros. Entrar areia nesse aparelho. Entrava areia e molhava. Imagina, estragava e teu pai te xingava, te batia. Então isso era para ter em casa. E ali ao lado, o Bahia, né? Bahia campeão. Tricampeão baiano. Tricampeão baiano em 83. Vamos virar a página. Peraí, deixa eu olhar ali. Peraí. Não, deixa, tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Aí a gente vê o Paulo Maracajá. Histórico presidente do Bahia. E ali o artilheiro Osni, que ponta direita, desse tamanho, 1,56 m de altura. Exatamente. Né, jogou no Vitória também, enfim, no Santos. Jogou no Palmeiras, eu acho. Jogou no Santos. O Osni jogou no Palmeiras. O Osni, não, no Palmeiras não. No Palmeiras não. Por Palmeiras. O Osni eu lembro de ser muito, muito baixinho. E mais rápido que um negócio, um azougue, né? Sim, exatamente. Que barato, muito bom. Vamos virar mais uma. Era de uma época que os presidentes de clubes eram muito personalistas. Sim, né? Tinha um Vicente Mateus, Eurico Miranda, não era... Trípoli no 15 de Piracicaba e por aí vai. Aí o momento merchan da Placar, né? Nossos ídolos apostam em 1984, né? Edição da Placar. Aí Hortência, a saudosa Isabel, né? Partiu há pouco tempo. E o William do vôlei, né? O saudoso Sócrates e o William. Exatamente. Era uma edição especial de todos os esportes, né? Do melhor do esporte em 83. E, de fato, o Brasil ali estava num momento do vôlei fantástico. E era o projeto da Olimpíada de 84, né? E ali, do outro lado, a gente vê o seguinte, né? A gente vê a façanha do Super Pangaré. Porque o Santa Cruz era considerado primo pobre ali naquele ano. Os outros eram considerados puro sangue, que eram favoritos ao título, né? E o Pangaré era o e o próprio dirigente do Santa Cruz falou, a gente é o Pangaré e a gente vai ganhar. E aí aconteceu... E olha a arquibancada do Arruda. Eu não me canso de... Se abrir até essa foto, eu não me canso de falar de arquibancadas lotadas. Michelete, porque a gente está vendo hoje no futebol brasileiro, olha que lindo, médias de público muito altas, especialmente... Jogos do Palmeiras, do Santos, desculpa, do Santos não, do São Paulo, do Flamengo, do Corinthians, basicamente esses, né? Mas, Facicani, decisão, meu amigo, decisão de campeonato estadual na década de 80. E olha lá, o que eu falei, o próprio presidente Ivanildo Aires duvidava que poderia fazer seu time diante de duvidava do que poderia fazer seu time diante de 2 pro Santos.
Em campo, o Tricolor da Arruda deu a resposta. Não, hein, mais jovem, não é o Morumbi, é o Arruda. É o Arruda. É o lotado até a camisa é igual, né? Vamos virar? Não. É sensacional. Mais uma página aí do Santa Cruz, né? Invasão de campo também, O Santa Cruz que teve, Falei, né? invasão de campo total. O Santa Cruz que tinha como um dos destaques aí o Gabriel, ponta direita, o Anjo Gabriel, que o pessoal chamava. Vamos virar, mais uma página. E a taça Santa rodando. E aí o time do Santa Cruz, o curioso aí, né? Vocês vão reconhecer talvez alguns jogadores aí Deixa eu ver. do Santa Cruz. Fora o Gabriel, que é o Anjo Gabriel, ponta direita, que foi Que é artilheiro. o loiro, né? Em cima tem o Luciano, por acaso, do lado do goleiro? Não, na Do lado daquele verdade, cara na de azul verdade, ali é o goleiro, na né? verdade, então, tem um que jogou no Flamengo aí em cima, né? Em pé. Rapaz, eu não sei se eu vou lembrar de ninguém desse É, time. e agachado tem zagueiro tetracampeão mundial. Ei, Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, é o terceiro exatamente. cara, né? Facilita. esquerda Da esquerda pra pra direita é o Ricardo Sem Rocha. bigode. Ricardo Rocha Sem ali. bigode, exatamente. E aí, nessa linha de baixo está o Gabriel, ponta direita, o Marco Antônio, que depois vai para o Guarani, é vice-campeão brasileiro em 86. Aí está o Ricardo Rocha, o Zé do Carmo, que faz muito Zé do sucesso Sim. no Vasco da Gama. Chegou a ser convocado E ali está pra o seleção. Gomes também, que foi campeão brasileiro em Zagueiro. 78 pelo Guarani, jogou então, no quer dizer, Corinthians. nós temos os E zagueiros campeão agachados brasileiro, também. Campeão, É, exatamente, também zagueiros agachados ali, assim como o Corinthians. Ricardo Rocha. E o Ricardo Peu Rocha, ali em cima, né, que jogou no Flamengo, eu Peu. não tinha citado. O Biriguira, o goleiro. Birigui, goleiro que foi do Guarani também. Foi né? do Guarani também, exatamente. Vamos Grande virar time. agora. Timaço, né? Ricardo Grande time. Rocha. Oh, Adidas. Adidas bordadinha. Exatamente. Joinville. Virando O rotina. Joinville era o Papa Títulos em Santa Catarina, né? Ex-campeão catarinense em 83. Só dava Joinville. Vou dar um- O Joinville viveu esse momento muito. Depois houve uma virada de novo, porque Santa Catarina toda hora acontece isso. Os times da capital de vez em quando desaparecem. Fica em Figueirense, crise. Avaí, Crise. ficam. Aí vem o Figueirense, aí vem o Joinville, aí vem o Criciúma, Criciúma começa a nos anos Chapecoense, 90, né? começo dos anos 90, perdão. E aí, nesse momento, o Joinville estava por cima da Isso. carne seca. E Vamos o- virar. Criciúma E o grande foi time- um grande o grande- expoente do futebol catarinense. O grande Título da nome Copa do jogou Brasil na 90. Portuguesa, inclusive Então, tá ali, desse o Joinville. Nardella? Isso, Nardella. Vamos mas virar tá a ali, página. teve um jogador ali, ó, o talentoso Palmito, uma Palmito. revelação. É, Palmito, vamos lá. vamos virar. Criciúma Eu não campeão- sei nem se Palmito não era o apelido do Nardella, hein, porque ele era branquinho. Depois a Criciúma gente lê campeão lá. da Libertadores de 91. Agora, Aliás, da Copa do Brasil de com o 91. Filipão, né? agora um time também campeão operário do Mato Grosso. Do Sul, Do né? Sul, nós estamos falando de 83, mas esse time, em 1977, foi semifinalista do Campeonato Brasileiro. Fez uma semifinal contra o São Paulo. O goleiro era o O Manga. goleiro era o Manga. E o Operário praticamente sumiu, o Operário Ah de lá. Campo Grande, né? Adidas também, a Pois é, fornecedora. fornecedora Adidas. E hoje o Operário meio que desapareceu também no cenário também. Hoje o nacional. operário que está Infelizmente. mais famoso é do Paraná. Tá jogando, inclusive, até Que a é Série B. o fantasma, Operário né? de- Mas você vê no futebol do Centro-Oeste, né, Facicani? Hoje está concentrado em Cuiabá. Goiás e o Cuiabá, que é um time de empresa. Isso. Mas olha o que tinha de torcida esse Exato, time. não. Vale o destaque ali para o Lima, que era o centroavante, que jogou depois no Corinthians, no Grêmio, no Internacional, grande artilheiro. Operário, Sinop, Lima. enfim. Tinha Mas É. os Campo grandes Grande. times, mas no Mato Grosso do Sul, a gente Arquibancada tinha também lá, ó, Flavinho. lotada. A gente tinha os grandes times do Mato Grosso do Sul, eram o Operário e o Comercial. Uhum. Era a grande rivalidade. E no Mato Grosso, o misto O misto. e o Operária- Dom Bosco. Dom O Bosco. misto e o Dom Bosco. E também o Operário surgiu de Várzea Operário Grande. de Várzea Grande, Mas né? o misto e o Dom Bosco Sim. da capital Cuiabá. Da capital. Times que Sim. também praticamente desapareceram. Vamos virar agora. Mais um momento da revista Placar. Aí o Goiás sendo campeão goiano, né? Também o Goiás também estava dominando aquele ano, né? Porque o Goiás, o artilheiro foi o Cacau, que depois veio jogar no Corinthians, né? O pessoal até brincou que era o chocolate mais caro do mundo, né? Porque o Corinthians, para tirar o Cacau do Goiás, pagou uma fortuna e o Goiás foi campeão. E Goiânia também é uma cidade que sempre teve 4 grandes. Sim, Vila Nova, Vila Nova, Goiás. Goiás, o Goiânia e o Atlético. O Atlético era o menorzinho de todos, Sim. na verdade. Era o menos. Hoje a gente tem esses dois, É, o Goiás o e o Goiânia Atlético dominando. Ainda tinha Ficou Napolina. para trás, né? Aí você tinha a Napolina, que era um time forte, Anápolis, o Anápolis forte. também, O mas Anápolis. na capital, o Goiânia e o Vila Nova rivalizavam mais com o Goiás, muito mais do que o Atlético Goianiense Depois o Cacau, praticamente, aí, anos depois, já era Túlio. Era tudo. Começa em Antes, 87, junto com o Cacau, 88. ainda teve o Luvanor, que jogou inclusive na Luvanor, Itália, né? Luvanor, Meia, sim. né?
Inclusive, vocês falam de venda cara, né? Um abraço pro Theo José, torcedor do Goiás. O Goiás não quis vender o Túlio para nenhum clube brasileiro antes Vendeu pro Sion. Vendeu pro Sion, ele só vende pro futebol europeu. Porque o Túlio foi disputado por todo mundo no começo dos anos 90. Era difícil negociar com o Goiás. O Goiás não vendeu, ele vende ele só pro futebol. Tanto que o Luvanor também vai pra Itália. Exato, então. E aí o Túlio volta pro Brasil, aí que ele vai Botafogo. E aí na volta dele do Botafogo ele se torna quem se tornou. E nessa época eu lembro que também, nessa década de 80, o estádio considerado o mais moderno do Brasil era esse aí, era o Serra Dourada. Era o Serra Dourada. Um gramado lindíssimo, inclusive, né? E um gramado lindíssimo e gigantesco, porque o gramado do... 120 por 90. Tinha 1,5 km de comprimento por 500 metros. Era ia jogar lá... Não, e outra coisa, tanto é que ele era o mais moderno que o jogo de desempate Flamengo e Atlético Mineiro em 81 na Libertadores era no Serra Dourada. O jogo daquela batalha, né? Sim. Jogo fatídico, sim, o jogo da batalha. O corte da grama forma diversas bandeiras. Exato. Na televisão, sensacional. Você não conseguia ver nada, é uma bola, um negócio maluco. Vamos virar a página agora. Bom, aí eu separei... Rio Branco, campeão no Espírito Santo, também arquibancada lotada. Gente. O futebol do Espírito Santo sumiu. Sumiu, exatamente. Não tem mais Mas nesse tempo aí, em 83, ainda tinha alguns destaques. Olha quem tá lá embaixo. Então, olha quem tá lá embaixo, mais um campeão de 77 pro Corinthians. Mal posado, porque botaram... Sim, eu vivia, quando eu via os pôsteres de placar, eu vivia observando essas coisas, sabe? Porque pra mim, Facicani, era 6 em cima e 5 embaixo. Não tem conversa. Tem todo mundo ali. Aí meteram 7 em cima, 4 embaixo. E ainda tem lá o gordinho ali, querendo aparecer mais do que todo mundo. Sensacional. Mas, Facicani, vê se você reconhece alguém nesse time, de baixo. Minha memória... O russo ali, o russo jogando pelo Rio Branco. O beijinho doce. O russo que foi... beijinho doce o gol da decisão que leva o Corinthians para a final do Campeonato Brasileiro. E campeão brasileiro, paulista de 77 campeão paulista também. 77, o russo também fazia parte, era titular, jogando no Rio Branco. E ali em cima, o último em pé ali, Dé Aranha. O Dé que jogou no Botafogo. O Dé Aranha é um atacante... É verdade. Folclórico, né, Dé? Sim, mas sensacional, muito, com muitas histórias. Muito popular nos anos 70 no futebol do Rio. É. E curioso também que a última aventura de um time do Espírito Santo na Série A foi a Desportiva em 94. Foi a última. Porque também no Espírito Santo eu acho que era o Dudu técnico, né? Não era o Dudu? Olegário Tolói? Isso, eu acho que era o Dudu, se não me engano, o técnico da Desportiva foi o time do Giovani. Dirigida pelo Dudu. O Micheletti do Giovani, o time do Giovani, do meio do Vasco. Talvez o maior nome do futebol capixaba. E Facicani, dessa época, havia 3 grandes, digamos assim, no futebol do Espírito Santo. Por que grandes? Porque jogavam o Campeonato Brasileiro. Então jogava o Rio Branco, jogava o Vitória, né? A Desportiva e o Vitória. E o Vitória, que é azul, né? O Vitória do até o pessoal fala Vitória da Bahia, justamente por causa desse Vitória. A gente fala até hoje Vitória da Bahia. Porque era forte esse Vitória. Botafogo do Rio, né? Sempre tinha Botafogo de Ribeirão, tinha Botafogo da Paraíba. Aí a gente era obrigado a usar essas. Vamos virar? Camisa igualzinha do Corinthians. Quando eu vi essa foto, Micheletti, eu achei que era o Corinthians. Aí o Confiança, campeão sergipano. Boa. E aí vale o destaque ali, o centroavante era o Luiz Carlos, que depois joga no Sport. E o Luiz Carlos tem uma história curiosa, ele é trocado, ele faz parte de uma troca com o Santos, que o Éder vai pro Sport. Olha que louco. O Éder estava no Santos, aí ele brigou no Santos, o Éder Aleixo. O Éder ponto esquerdo. E o Luiz Carlos vai trocado pelo Éder, né, na ocasião. Esses escambos do futebol. Na verdade, a troca foi o seguinte, foi uma dupla para o Sport e uma dupla para o Santos, né? Então, o Luiz Carlos era do Sport, o Luizinho, lateral esquerda do Sport, os dois vieram para o Santos. E o Éder, e você sabe quem foi o outro que foi trocado? Ribamar. Que era do Santos, é o mesmo na troca do Neto. E ele vai para o Sport. Só que o Ribamar estoura no Sport, joga muita bola no Sport. A ponto de ser quase convocado. Ser quase bola de ouro. Ele não chegou a ser convocado, foi o Leomar. Exato. Foi convocado. Mas foi quase bola de ouro. Quase bola de ouro. 87, sim. Olha como era fácil o campeonato, Facicani. A dura vitoriosa travessia feita ao longo de 3 turnos, 6 fases e um triangular decisivo.
saciou a sede. Imagina você fazer. Imagina você fazendo futebol sergipano, campeonato sergipano, que não tem time para você fazer 3 turnos, 6 fases e o triangular, mas fazia. E engraçado é que o escudo do Confiança praticamente é o mesmo até hoje. É o mesmo, é o mesmo. É verdade, o Confiança é o mesmo. Legal. Vamos virar? Aí Mais termina, um né? momento Aí termina, é o momento merchan para encerrar. Vai lá, Flavinho. Quem tá fazendo propaganda do óleo F1 Super multiviscoso da Atlantic é o Bernard, jogador Jornada de das vôlei, que Estrelas. criou Jornada das Estrelas, depois Com a camisa vereador da rainha política, ali, a camisa da rainha. E hoje você sabe que qualquer empresa, Facincani, usar a marca F1, a Fórmula 1 manda um míssil, um nuclear. Não pode usar, né? Não pode, mas de jeito nenhum, imagina. Se eu quiser criar uma papelaria F1... Imagina, vem sei lá, um caça, um caça, supersônico exatamente, de bombardeio. Olha, Mas aí em cima um jogo de botão ali, que você comprava com cupom. Eu comprei com cupom. Você acredita que eu tenho esse jogo? Você recortava o cupom, você mandava o cupom pelo do Corinthians correio. E do Flamengo, exatamente, e a gente recebeu. Você meu pai mandava comprou, pelo correio, meu pai comprou 3 times. Eu me lembro que o meu pai comprou 3 times. Você tem esse jogo de botão, com exatamente. essas camisas aí. 3 times ele comprou. Ele gostava muito, meu pai era corintiano, mas gostava muito do Flamengo, né? Ele tinha uma adoração pelo Zico, pelo Flamengo e tal. Abre a foto aí, gente, só pra ver se eu consigo o endereço. Mas e aí o Flamengo, o Corinthians e o Fluminense que ele comprou. Olha aí, ó, Sportec, Facincani, Indústria e Comércio, na rua Clodomiro Amazonas. Tem lá o número, que acho que é 591. Antes da Vila Olímpia se tornar a terra das baladas, e hoje nem mais é a terra das baladas. Exatamente. Já acabou tudo. E a oferta era válida ali até dia 30 de janeiro de 84. Então você comprou na oferta, não é isso, Michelete? Comprei na oferta. Recortava o cupom, punha no correio e recebia... Isso aí algumas coisas que a gente fazia, né? Da placar que era recortar. Recortava os escudinhos, né? Os escudinhos eram um negócio tradicional. Acho que o Facinca também pegou essa fase, né? Os botões estreladinhos de transparente, você colava em cima. Sim. Eu peguei do Central de Caruaru, eu me lembro do Motoclube, da placar. Eu era... Sensacional. Eu fazia coleção. Agora o goleiro tava com o número 21. Não só de botão. Eu fazia coleção. Eu vou explicar uma coisa por causa desse patrocínio. Eu fazia coleção, eu pedia para as pessoas me darem adesivos de troca de óleo. Adesivo de troca de óleo. Você colecionava isso? Eu colecionava adesivo de troca de óleo. E o meu pai, ele só abasteceu o posto do amigo dele, que era um posto, Shell, era um posto BR na época, né? Que hoje é Petrobras, mas era um posto BR ali no Tatuapé. Mas eu gostava dos outros postos. Meu pai não abastecia porque ele achava a gasolina cara. Cara, eu enchia tanto o saco do meu pai que eu fazia ele abastecer num posto Atlantic. Que tinha ali no final da série de Bragança, pra pegar o catso do adesivo lá, e não podia pegar, que era só se trocasse o óleo. Eu ia lá pedir. Existia um monte de posto. Eu pedia do Atlantic, eu pedia do Texaco e do Posto Hudson. Posto Hudson. Tinha patrocinador português. São Paulo, você lembra? São Paulo. Era uma mapinha de São Paulo, inclusive, né? Era uma mapinha de São Paulo. E aí veio o Ipiranga. Então, assim, é engraçado porque eu lembrei agora, você viu do Atlantic, rapaz, eu lembrava que eu era louco pelo adesivo do Atlantic. De troca de óleo, eu colecionava, eu colava no meu caderno. Aí essas redes todas foram sendo compradas, né? Pela Petrobras, pela Shell, pela Ipiranga, tinha a Esso, né? Posto Esso, tinha uma propaganda do Posto São Paulo, acho que dá tempo de contar, que era maravilhosa. Que virou o Posto Esso? Foi comprada por uma dessas marcas e foi embora. Eles incorporaram. Eu colecionava. O Esso era um tigre, tinha uma né? propaganda. O Esso era o tigre. Né? Cara, eu ia um tigre no seu carro. Meu pai... Uma propaganda do Posto São Paulo, Facincani, que ninguém ia em Posto São Paulo. Posto São Paulo era um batinho feio. E aí tinha um comercial que era maravilhoso. Tinha lá 2, 3 frentistas, né? Arrumadinhos e tal. Aí vinha um carro. Eles, opa, um carro. Aí o cara para com o carro, eles vêm, limpam o vidro, enchem o pneu e não sei o quê. E quando chega na janela, a mulher fala assim, eu só vim pedir uma informação. Aí eles falam, onde a senhora quer ir? Onde é o shopping? Aí eles falam, é ali. Aí eles então onde é o próximo posto Atlântico? Aí eles falam assim, puxa vida, né? Mas vamos ficar aqui. Aí a propaganda era essa, assim, onde você é mais bem tratado. Não importa que não vai ninguém. Não vai ninguém, mas... Acabou por E eu lembro que eu pedia para as pessoas, cara. Eu morava em Isso é legal. Rua, você guardou essa coleção, Facincani? Cara, eu acho que não. É engraçado, uma pena, porque meu pai contava, né? Eu andava... A rua da minha avó era uma rua de casa super simples ali no Tatuapé, então as vielinhas, né, eram muito legais.
e as pessoas paravam o carro e eu ficava jogando bola na rua, aí eu vi alguém Você parar, via aí eu pedindo. saía correndo. Me Me dá o seu adesivo. Eu não posso, que esse adesivo é um número. Não, mas eu tinha quero. Eu marcação, tinha tanto né? saco que eu fazia o cara tirar o Tirava adesivo, o adesivo. pro moleque. Devia Tosse, ter guardado. treco aí. E aí, Michelete, Bom, acabou gente, já a acabou. revista? Ah, foi sensacional. Foi legal, muito né? bom. Foi legal ótimo. demais. Isso nós falamos de uma Muito revista bom. só, né? Quer dizer, você vê quanta história aí tem para garimpar. É verdade. Né? É uma riqueza o arquivo da Placar, enfim. Mas revisite a nossa Talks, tá ali. Exatamente. Pega lá, Michelete, aí, não tem vai lá, problema, levanta, sai do você não é quadro. aqui, Deixa eu volta pegar. aí. A gente mostrou a edição dos campeões de 83. Exatamente. Essa Agora tem os campeões também de 2022. de Que 2022. está nas bancas essa revista. Levanta mesmo, você tá... Daqui, vamos mostrar. Peraí que eu tô segurando aqui que tô verdade. caindo aqui o... Tá aqui, ó. A edição dos campeões de placar de 2022 não tem árvore de Natal, não tem campeonatos estaduais, porque o mundo mudou nesses anos todos, né, Facicano? Temos aqui o título mundial da Tanto da mudou que a Argentina. gente tem a Argentina com o principal jogador do planeta, o Messi, com essa túnica, esse treco horroroso. E temos aqui campeão Palmeiras da Libertadores, temos Feminino. aqui futebol feminino, Palmeiras campeão temos o brasileiro com futebol Hendrick. campeão feminino Ô, da Facinho, que aí é Libertadores. portuguesa, tá aí? Sim, sim. Inclusive, eu tava até folhando. Campeã da Série A2 do Campeonato Aqui, Paulista. ó. Aqui no fundo, aqui. Ah, então, tá. Ah, tem- tô vendo. Aqui, ó. Verde Tem uma e vermelho. estrela que brilha. Toma, Muito bom. Valeu, gente. Michelete, parabéns Foi um pelo seu prazer. programa, viu? Só me Valeu, chame muito mais bom. pra Um vir, que esse prazer. programa aqui... Voltaremos, é isso Estarão ou não? convocados, Ou não? sempre. Voltaremos, é isso? Sempre, Você vai sempre, voltar? sempre. Por favor. Com muitas Muito bom. histórias. Por Legal. favor. Muito bom. Obrigado. Facinho, obrigado, viu? Valeu, Mica. Foi um Uma honra, prazer seja bem-vindo. como enorme sempre. fazer o Esta programa nova com empreitada. você, Flavinho. E vocês que Valeu gostaram aí. do programa, e botem primeiro likes, né? Likes, Isso aqui Deixa tem o seu isso. comentário, E querendo... deixe comentários, Ah, lembranças quero que vocês revisitar têm. tal placar. Isso, sugestões, né? Qual edição de placar que você lembra com muito carinho? Eu tenho certeza. É claro, o pessoal um pouco mais velho, né? Que vai lembrar. Mas o pessoal mais novo, com certeza, adora as histórias. Então a gente está aqui para contá-las, tá bom? Revisitem a É isso história aí, do gente. futebol, que é muito Um abraço. importante. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Gente, valeu.